Olá, resgatista, tudo bem? Leandro, o que nós temos para agora? Novamente, a gente sempre fala que é um ponto, mas são diversos pontos e esse é um que não pode ficar de fora. É justamente o quanto vai ser empregado de esforço no desempenho do uso do seu recurso material, que muitas das vezes a equipe de resgate não leva em consideração. Maravilha! Então, esse tópico aí é importantíssimo para aquele que vai executar uma operação de resgate, principalmente para aquele que vai escrever esse material, que vai mensurar quais os equipamentos ele precisa utilizar e como ele vai fazer esse procedimento operacional, esse plano de resgate. Isso tem que estar tudo previsto, tá? Cada tipo de equipamento ele tem um limite, ele só pode ser utilizado até um limite. Passou disso, você está trabalhando com risco de rompimento daquele equipamento ou até mesmo de uma ineficiência na hora de utilizar um equipamento, tá bom? Isso também se aplica ao sistema de polia e é isso que a gente vai ver agora no quadro. Corroborando com a explanação que foi dada na chamada aí de abertura, nós temos agora uma coisa interessante que também demanda conhecer o manual do equipamento, conhecer o tipo de equipamento que a gente vai utilizar. Ou seja, os equipamentos hoje em dia, nem todos estão trazendo, mas estavam trazendo muito aí, falando sobre o MBS. MBS, que está estampado naquele equipamento, às vezes não vem escrito MBS, só vem escrito um numeral e ao lado quilonewtons. Mas se vier escrito MBS, a gente já sabe que é a carga mínima de ruptura. Então aquele equipamento ele foi testado em laboratório e, seguindo um desvio padrão de vários equipamentos testados, foi criado o MBS para aquele tipo de equipamento, ou seja, até aquele limite ele não vai se romper. Passou desse limite, o fabricante já não garante mais se ele vai romper ou não. Então a gente vai encontrar aí mosquetões, descensores, polias. Vamos colocar aqui em torno de 22 quilonewtons de um MBS de um mosquetão. Então isso significa que eu posso utilizar ele até aproximadamente 2.200 quilos? Não. Até 2.200 quilos aproximadamente, ele não vai se romper, né? Eu estou falando em quilonewtons. Quilonewtons é uma medida de energia, né? A gente está fazendo um paralelo com massa, mas não, a gente está arredondando, correto? E eu posso usar até quando esse mosquetão? Até 2.200 quilos? Não. Então eu tenho um limite de trabalho, eu tenho um limite de desempenho, um fator de segurança. Cada empresa, cada equipe, ela tem uma nomenclatura distinta. E quem é que define qual é o limite de trabalho que eu vou utilizar aquele tipo de equipamento? Quem limite é ou o usuário ou a associação a qual ele pertence ou a própria empresa que define isso em procedimento operacional. Normalmente, as empresas utilizam 10% do MBS. Ou seja, se eu tenho um mosquetão de 22 quilonewtons, eu vou utilizar ele até 2,2 quilonewtons, aproximadamente 220 quilos. Eu estaria dentro de um limite de segurança para trabalho sem atingir o MBS dele. Então, isso daí é definido por um desses aqui. Perfeito? Então, partindo desse princípio, agora a gente vai calcular num sistema de polia. Porque o sistema de polia, ele às vezes não me mostra claramente, se eu não fizer os testes,
realmente o que está acontecendo. Nesse caso aqui, se eu tenho essa corda, vamos botar aqui 22 kN. Aqui o que eu tenho? Uma polia. A polia, ela vai me trazer dessa forma aqui, ó. Quantos kilonewtons aqui? Vamos colocar aqui 14. E aqui em cima, 28. Então, essa polia, ela vai estar trabalhando assim. Eu tenho um limite de 14 de cada lado e 28 aqui. Aqui eu teria mais o quê? O mosquetão, tá? E aqui o anelzinho da carga. Perfeito. Então aqui está o meu equipamento. Do lado de lá, o que eu tenho? Um mosquetão e a minha ancoragem, certo? Então aqui eu estaria. Então eu tenho aqui essa polia, eu vou colocar aqui 14 em cada perna, 14 kN em cada perna, e no centro dela 28 kN. Os mosquetões, vamos considerar também que todos os mosquetões utilizados são 22 kN. E essa corda? Para facilitar também, nós vamos... a corda já coloquei aqui 22 kN. Então, maravilha. Vamos agora fazer as nossas contas. Se essa carga aqui, eu tenho 200 quilos de carga, então aqui na minha mão eu tenho 1T, aqui eu tenho 1T, aqui eu tenho 1T, aqui eu tenho 1T. Eu tenho aqui 2T, eu tenho uma vantagem de 2 para 1. Aqui eu tenho 200, nesse mosquetão eu tenho quanto? 200, certo? Nesse lado aqui, ó, nessa perna aqui eu tenho 1T, se eu tenho 1T eu tenho 100 aqui nessa perna. Nessa outra perna aqui eu também tenho 1T, eu também vou ter 100. Na minha mão, 100. E aqui em cima, 1T, 100. Mosquetão, 100 no mosquetão. Ancoragem, 100. Então agora eu vou começar a comparar. Esses mosquetões todos suportam 22 kN. 22 kN, vamos arredondar aí para 2.200 kg. Se eu considerar os 10%, eu posso usar em cada mosquetão 220 quilos. Opa, esse mosquetão aqui está com quanto? 2T, né? Então ele está bem no limite. Então eu estou com esse mosquetão para 220, eu estou colocando 200 quilos nesse mosquetão. Está dentro. Aqui, 100 em cada perna da polia. Eu vou considerar quanto? A cada perna 140, 10% daria quanto? 10% de 140? Não, melhor, desculpa. Aqui é 1.400. Eu estou com 14 kN, 1.400. Em cada perna da polia, 140 quilos. Beleza? 100 em uma perna, 100 na outra perna. Então também está dentro. Aqui está tudo certo. No meio aqui da polia, eu estou com 200 quilos, ela está para 28 kN, 280. No meio dela seria 280, também está atendendo. Então esse sistema aqui embaixo está perfeito. Aqui em cima, esse mosquetão é para 100. Eu estou com 100 quilos nele. Esse mosquetão aqui é para 220 quilos, né? Tirando já os 10%. Ele está atendendo e essa ancoragem está atendendo. Vamos ver aqui a corda. A corda, eu tenho que entrar num detalhezinho aqui da corda. A corda é 22 kN. Se eu usar a mesma percentual ali, 10%,
vai dar 220 quilogramas. Então, essa corda aqui, ela está suportando 100. Show! Do lado de cá, 100. Tá atendendo. Aqui em cima, o que eu tenho aqui em cima dessa corda? Eu tenho um nó. Todo nó impõe uma perda de resistência na corda. Eu já expliquei isso em um vídeo anterior. A dobradura do fio dessa corda vai impor uma perda de resistência. A literatura para vários tipos de nós, cada um com uma perda. Vamos avaliar em torno de 50% qualquer tipo de nó. Então essa corda eu falei que ela está prevista para 220. Se eu colocar 50% de perda do nó, nesse nó ela está em 110. Opa, passou raspando, hein? Se eu aumentar um pouquinho essa carga aqui, ó, para 300 quilos, essa corda já estaria fora. Eu já teria que prever um outro tipo de situação para poder ficar com todo o meu sistema enquadrado. Isso daqui é uma avaliação mais criteriosa. Normalmente, isso daqui já é o líder da equipe e o coordenador que vão fazer essa avaliação para saber se todo o sistema está coerente. E tem que ter um plano de resgate. O plano de resgate ele tem que trazer todos os dados dos equipamentos, todas as configurações que nós vamos utilizar, e aí eu vou saber se eu estou trabalhando dentro de uma segurança, né? Porque a norma pede que eu aumente minha segurança sempre que possível. Espero ter dado uma clareada aí com relação a esse assunto e vamos até o próximo vídeo.